Bora então, gente, dar pontapé inicial no nosso 3 em 1, inclusive com o assunto diretamente de Brasília, viu? A Polícia Federal retomou hoje os depoimentos do inquérito que apura suspeitas de irregularidades em operações financeiras e na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Aqui ao nosso lado já está nosso repórter Janaína Camelo. Inclusive, Janaína, 8 investigados serão ouvidos ao longo da semana, sendo que 4 deles prestaram depoimento hoje. Traz mais detalhes, é claro, expectativa desses depoimentos que podem ser decisivos para o andar da carruagem dessa investigação envolvendo o Banco Master. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1 de Cara Nova. Muito boa tarde para você, Cássio. Muito boa sorte para você. Seja muito bem-vindo. Pois é, a notícia de hoje, então, no STF são esses depoimentos, né? Acontecem entre hoje e amanhã, 8 depoimentos ao todo, como você disse, executivos do Banco Master, ex-executivos do BRB, de outras empresas também que estão envolvidas no caso. Enfim, só lembrando, Cássio, que no finalzinho do ano passado já foi ouvido Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, já foi ouvido também Paulo Henrique Costa, que é o presidente do BRB. E aí hoje foram marcados 4 depoimentos, 3 já aconteceram, o último depoimento está acontecendo exatamente neste momento, tá? Todos por videoconferência. Então, quem foi ouvido hoje? Já foi ouvido Dário Osvaldo Garcia Júnior, ele era o diretor de Finanças e Controladoria do BRB, o André Felipe de Oliveira Seixas, dono da Tirreno Consultoria, Tirreno que também está alvo nessa investigação toda porque teria sido dela que o Banco Master comprou carteiras de crédito consideradas falsas, né, sem lastro, que teria vendido para o BRB, resultando na fraude bilionária no sistema financeiro. Também foi ouvido outro executivo da Tirreno, o Henrique Souza Silva Pereto. E agora está sendo ouvido neste exato momento, Cássio, o Alberto Félix de Oliveira, ele também é executivo do Banco Master, ele é o superintendente de tesouraria. Amanhã tem mais 4 depoimentos, 3 deles serão presencialmente. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal estarão, por exemplo, Robério César Bonfim, ele é superintendente de operações financeiras do BRB, o Luiz Antônio Bu, diretor de compliance do Banco Master. Inclusive, o Luiz Antônio Bu, o advogado dele é aquele advogado com que o ministro Dias Toffoli pegou uma carona num jatinho para assistir a final da Libertadores lá no Peru, em Lima, no Peru, no final do ano passado. Também será ouvido amanhã o Ângelo Antônio Ribeiro e também o Augusto Ferreira Lima, os dois são sócios do Banco Master, né? Esses depoimentos estão sendo todos escolhidos por uma delegada da Polícia Federal, então no âmbito do Supremo, porque esse caso está nas mãos do ministro Dias Toffoli. Só lembrando que decisões do ministro Dias Toffoli dentro desse caso estão sendo consideradas atípicas, né? Como, por exemplo, com relação aos próprios depoimentos, porque inicialmente eles estavam marcados para acontecer durante 6 dias e aí depois o ministro exigiu que a PF colha em apenas 2 dias todos esses depoimentos. Vão acontecer hoje e amanhã. Agora, em relação a posicionamento, a condução do caso pelo ministro Dias Toffoli, hoje o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, se posicionou a favor de Toffoli mais uma vez, lembrando que na semana passada o ministro já tinha se posicionado em defesa do ministro Dias Toffoli nesse caso. A gente tem na tela para mostrar, Cássio, uma postagem do ministro Gilmar Mendes. Ele disse o seguinte, que o ministro Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição, com o funcionamento das instituições, que no exercício da jurisdição a sua atuação observa parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da PGR, que reconheceu a regularidade da permanência do ministro Dias Toffoli no caso. E o decano segue dizendo que a preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. Então, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes em defesa do ministro Dias Toffoli, Edson Fachin também, né? Só lembrando uma nota que ele divulgou na semana passada também defendendo que o ministro Dias Toffoli continue nesse caso por enquanto. Pois é, essas são as informações então de hoje, depoimentos que acontecem entre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira, tem presencialmente aqui no STF. Cássio, com você. Perfeito, Janaína. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos seguir repercutindo então esse assunto, que é praticamente um assunto monotemático lá de Brasília. Alan Gani, eu gostaria de te ouvir, porque são depoimentos muito importantes, que têm um peso, uma relevância para este inquérito, que vem sendo muito criticado devido à atuação do ministro Dias Toffoli. Mas, dependendo do que for dito, ou que for trazido por esses empresários, ex-diretores, né, do Banco Master, do BRB, pode ter um embasamento para transferir este inquérito para a Justiça ou para a primeira instância? Olha,
existe essa possibilidade, né? Como também é verdade, Cássius, que se alguém ali disser que houve um envolvimento com algum político ou com alguma autoridade do Poder Judiciário relacionado ao caso do Banco Master, aí é claro que o processo vai continuar na Suprema Corte. Agora, de qualquer maneira, são depoimentos muito importantes e vamos ver se esses depoimentos eles vão ao encontro daquelas provas que foram colhidas pela Polícia Federal, que estranhamente foi determinado num primeiro momento que não ficasse sob custódia da própria Polícia Federal. Ô, Lucas Berreiro, gostaria também de ouvir a sua visão sobre isso, porque o caso Master virou uma verdadeira batata quente lá em Brasília e, de certa forma, a ida deste inquérito para a justiça, ou pelo menos para a primeira instância, é uma forma, pelo menos estão sendo tratadas assim, uma forma de ter uma saída honrosa, ou pelo menos evitar o prejuízo que o STF vem sofrendo. Cássio, eu acho que é um pouco tarde demais para a gente falar em saída honrosa, né? Eu sei que esse foi o termo, inclusive, que os ministros do STF utilizaram, defendendo que o Dias Toffoli remetesse esses autos para a primeira instância, que é o que deveria ter sido feito desde o começo. Afinal, ainda não temos nenhuma figura presente, nenhuma figura que aparece como investigada, que teria o que a gente chama aí de foro privilegiado, né? A preocupação do STF nesse momento é se preservar. E eles veem claramente nas ações do Dias Toffoli uma certa fraqueza, um elo mais fraco no STF. Tanto é que é muito interessante a gente estar vendo agora ministros estarem preocupados. Eu sei que eu já estou puxando um pouco o que foi falado na chamada, mas, por exemplo, o Fachin dizer que a gente tem que evitar uma interferência de outros poderes no STF. Então parece que pela primeira vez a preocupação do STF já é tão grande que eles já chegam até mesmo em quase mencionar a possibilidade de um impeachment, né? Então essa é a verdadeira preocupação deles agora. O Piperno, inclusive o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele emitiu uma nota na semana passada, em defesa, é claro, dos ministros do STF, da Suprema Corte, da independência dos poderes. Hoje ele também deu uma entrevista, já a gente vai repercutir um pouquinho mais aqui no 3 em 1, e que também ele acaba não citando ali os ministros, mas faz uma defesa muito forte para a Suprema Corte, dizendo, se não criarem pelo menos regras internas, outros poderes, ou pelo menos poderes externos, podem criar. Como é que você analisa também essa situação e a que ponto está agora em relação a esse inquérito envolvendo o Banco Master? Bom, o inquérito do Banco Master é aquela típica coisa que para onde você olhar, você vai desconfiar. Todos os atores envolvidos, desde atores políticos até, por exemplo, igrejas, né? Um negócio impressionante como isso se alastrou por vários setores da sociedade. Mas vejam só, essa nota do ministro Gilmar Mendes é mais uma em que ele acaba teorizando sobre aquilo que não é real. Vejam só, é evidente que ninguém está contestando a legalidade dos atos, né, perpetrados, cometidos aí pelo ministro, ou melhor, determinados pelo ministro Toffoli. A questão não é a ilegalidade, mas sim a suspeição. Ele poderia estar à frente desse caso ainda. A Janaína, por exemplo, quando acabou apontando a relação das pessoas que irão depor, dos executivos do banco que terão seus depoimentos colhidos, cita, por exemplo, aquele que deu carona para ele assistir um jogo de futebol. Então, qual é o distanciamento dele em relação a isso? Eu acho que a Corte, a Suprema Corte, ela de alguma forma, ela está proporcionando ao ministro a possibilidade de que ele se retire de uma forma elegante e um pouco mais indolor desse caso. Por que ele não entrega esse caso para alguém? Ele está o tempo todo na berlinda. Ô, Piperno, vamos agora para Brasília conversar com Zé Maria Trindade. Inclusive, eu quero ouvir de vocês em relação aos bastidores de Brasília. O que se fala aí? Seria este o melhor caminho? Essa ideia, pelo menos, de uma saída honrosa, encaminhando esse processo para a primeira instância, seria uma forma não só de blindar o Supremo Tribunal Federal, mas também evitar todo aquele discurso que o ministro Edson Fachin fez quando assumiu a presidência da Suprema Corte de despolitizar o STF, deixar um pouco mais de lado, sair dos holofotes. Olha, Cássio, conversando aqui com o senador Isalci Lucas, né, sobre a defesa de uma CPI para investigar essas relações
reveladas aí com essa liquidação do banco, como é que é o nome do banco? Banco Master. Master, isso, é porque estou com o Banco Marca na cabeça que eu vou contar uma historinha daqui a pouco. E aí, dizendo o seguinte, por que esse silêncio do Congresso Nacional e dos líderes com relação a esse episódio? E aí me disseram assim, olha, Zé Maria, não se fala em corda em casa de enforcados. A situação é a seguinte, esses líderes políticos estão envolvidos num processo tão brutal de envolvimento com empresários que é difícil separar, de saber exatamente onde vai a atividade política, a atividade empresarial e os amigos. Tudo bem, sempre foi assim no Congresso Nacional. A novidade é o envolvimento nessa mesma proporção de ministros do Supremo. Daí vem a experiência do ex-presidente José Sarney, dos altos dos seus 95 anos, lúcido, dizendo o seguinte, nunca o Supremo foi tão parlamentarizado. Mas também o Congresso nunca foi tão judicializado. Para se ter uma ideia de como os empresários, agora na política, estão fazendo o envolvimento no Congresso e indo para o Supremo. Olha, um código de conduta, ele é necessário na cabeça de cada um. Eu ouvi de um jurista, ninguém coloca uma arma na cabeça de um cidadão e diz, o senhor a partir de hoje está obrigado a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa querer, precisa ter uma carreira, passar por um funil muito grande, ser aprovado no Senado e chega ao Supremo, mas é um pacote. Ele chega com os privilégios, né? E a autonomia de ser ministro do Supremo, mas chega com responsabilidades. Não precisa código, porque a LOMAN já traduz tudo que um magistrado, que é a lei orgânica dos magistrados, né? O que ele pode e o que não pode fazer. O resto é bom senso. Mas diante do que está acontecendo aqui em Brasília, eu sempre falei aqui, Cássius, parente de ministros, né? Trabalhando no Supremo, trabalhando assim, defendendo causas enormes, né? Mulheres de ministros, não é só um ministro, vários, tradicional. E principalmente ex-ministros, fresquinhos, acabando de sair de uma cadeira no plenário, indo defender clientes assim, monstruosos, grandes interesses econômicos. Quer dizer, está errado. Um ministro que acaba de sair ali tem amigos no Supremo, não magistrados. Agora, essa relação com o banco, eu vou contar aqui uma história que o Brasil precisa de ser relembrado, né? O Banco Master se parece muito com a história do Banco Marca. Eu acompanhei de perto através de uma CPI. Marca Fonte Sindan, né? Salvatore Cacciola, um italiano que tinha dupla cidadania, mas no caso ele era italiano, né, de nascença, ele tinha um banco e um amigo no Banco Central, Francisco. E o presidente do Banco Central garantiu a ele, olha, o dólar eu vou controlar aqui. Eram tempos, no segundo governo Fernando Henrique, em que o presidente do Banco Central definia um dólar congelado. Pode comprar dólar. Ele pegou o Banco Marca Fonte Sindan e alavancou em dólar no mercado futuro. E aí houve uma desvalorização monstruosa do real e o Cacciola perdeu muito dinheiro. Sabe o que o presidente do Banco Central fez? Vendeu o dólar mais barato para ele, um prejuízo de 15 bilhões de reais. E aí o Cacciola pegou 13 anos de cadeia, fugiu para a Itália, mas foi com a filha dele em Mônaco, foi preso lá e voltou para o Brasil. Ele foi o único preso. Sabe o que aconteceu? O processo prescreveu, acabou. É essa a história do Banco Marca, que se parece com o Banco Master. Inclusive, até que a gente vê pelos bastidores de Brasília, é um posicionamento, pelo menos assim, nos bastidores, internamente, de muitos ministros, alegando que a situação de Dias Toffoli deve seguir, pelo menos insustentável, não deve durar tanto tempo com o avançar das investigações. Mas quando o próprio presidente da Suprema Corte, Alan Gani, ele acaba, de certa forma, vocalizando, verbalizando esse posicionamento em defesa às ações de Dias Toffoli, é uma forma dele, no bom português aqui, falar, olha, roupa suja se lava em casa. Se a gente tiver que discutir alguma coisa, vai ser internamente. Se tiver que alguma mudança, por exemplo, como código de conduta, vai ser tudo feito por nós. Ou seja, não queremos nenhuma interferência externa. Não, exatamente, né? O que eu vejo, o que o Fachin está tentando fazer é, ele, de um lado, usa o corporativismo, né? Então ele defende ali os seus pares, defende, claro, também a instituição, mas ao mesmo tempo ele propõe um código de ética numa forma de tentar
conter esta crise. Aliás, é muito curioso porque ele deu uma entrevista. Geralmente, o ministro Fachin, ele não é de dar entrevista, né? Ele não é dos holofotes. Então, veja, o fato dele dar uma entrevista e propor este código de ética, ora, isso tem algum significado. Ele está chamando, ele está dando uma resposta para a sociedade. Olha, estou dando essa resposta para a sociedade, mas ao mesmo tempo numa tentativa também de preservar o seu colega Dias Toffoli. O melhor seria o próprio Dias Toffoli de se julgar um juiz impedido neste caso e passar para um outro ministro. Ou melhor mesmo, caso seria esse processo voltar para a primeira instância. O Piperno, Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, saindo em defesa de Dias Toffoli, publicamente também, tem um peso, tem uma relevância também muito grande, é significativo esse posicionamento. Antes tivemos do próprio Edson Fachin, agora do Gilmar Mendes. Tem sim, até porque ele é um ministro com poder de influência sobre alguns outros. Ele é alguém de uma cultura jurídica muito refinada, é sempre um oráculo aí para muita gente, inclusive para políticos, para personagens, para atores estranhos ao mundo jurídico. Agora, vejam só, não é casual que essa manifestação dele tenha ocorrido no mesmo dia em que é publicada a entrevista do ministro Fachin. A entrevista do ministro Fachin é algo muito sério, porque ela, sobretudo, aponta para uma série de recados. O que o ministro Fachin está dizendo nas entrelinhas é que nós precisamos mudar. E aí ele fala claramente o seguinte: o STF precisa de mecanismos de autocontenção para que essa contenção não seja feita por fatores externos, como aconteceu na Hungria, Polônia e México. E tem razão em relação a isso. E aí também ele cita exemplos de cortes que recentemente adotaram códigos de fim de conduta, Alemanha e Estados Unidos, inclusive. Ou seja, não é algo tão estranho e vexatório. Mas isso acontece em um ambiente em que o Brasil tem um ministro da Suprema Corte envolvido em um projeto, aliás, em um processo muito ruidoso e que, por coincidência, viajou às expensas de um diretor do banco implicado e frequenta esses resorts estranhos. Então, isso, sem dúvida nenhuma, joga a parte escandalosa desse caso para dentro do STF. Inclusive tem Piperno, uma curiosidade aqui lá de Brasília, porque o ministro Edson Fachin, que tem esse perfil mais reservado, ele não é de dar entrevistas, extremamente, mais na dele, um pouco mais tímido, diferentemente de outros ministros. Ele foi empossado, foi indicado pela presidente Dilma Rousseff lá em 2015 e, se eu não me engano, 1 ou 2 anos antes, ele viajou para a Alemanha, onde ele teve um contato mais próximo com todo o código de ética que tem dentro da Suprema Corte alemã. E isso, desde que ele chegou, desde que ele foi também aí nomeado e assumiu uma cadeira dentro da Suprema Corte, ele tenta pleitear de alguma forma. Praticamente 10, 11 anos depois, chegou o momento. É claro que outros fatores acabaram influenciando, mas é uma discussão, sim, que deve ser levada em conta este ano. É claro que as eleições acabam, de certa forma, contaminando um pouquinho, esse assunto, essa temática dentro do Supremo Tribunal Federal, mas sim, é um assunto extremamente importante e que o ministro Edson Fachin deve sim levar adiante.